Olá, eu sou Walter Procópio, nós estamos no desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje vamos ler mais 3 capítulos do livro de Êxodo, capítulo 25, 26 e o capítulo 27. O capítulo 25, ele começa dizendo assim: Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compeli a dar. E aí ele começa a falar sobre as ofertas. Aqui são a oferta do tabernáculo. O significado aqui, meus irmãos, é muito profundo. Por quê? Porque Deus está orientando o povo a construir um tabernáculo. O que era um tabernáculo? Era uma tenda que era armado e desarmado toda vez que o povo estava ali peregrinando. Era um lugar de adoração. Eu já falei isso com você, a revelação ela é progressiva. Quando Noé saiu da arca, ele estabelece um altar. Abraão estabeleceu 7 altares. Agora não é apenas um altar, é um tabernáculo, é uma tenda. Depois não vai ser mais um tabernáculo, vai ser uma casa, vai ser um templo. A revelação ela é progressiva. E o capítulo 25, Deus chama o povo à contribuição, à generosidade. Generosidade. Nós vamos falar tanto sobre isso quando estivermos lendo o livro de Provérbios. O chamado de Deus para a generosidade. Generosidade nos faz prosperar. A generosidade, ela nos abençoa, ela nos transforma. É poderoso demais. Então, há um chamado para que o povo contribua. Lembra que quando o povo saiu do Egito, Deus disse que os egípcios dariam ouro, dariam prata, dariam roupa. Então, eles tinham o que doar. E aí nós vamos ver, Deus vai falar dos materiais de forma detalhada. Do verso 3, ele fala das ofertas, ouro, bronze, fios, pedra de carneiro, azeite para iluminação, pedras, e farão um santuário para mim, verso 8, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Ou seja, Deus deu o modelo. Não era para Moisés fazer da cabeça dele, do jeito dele, é do jeito de Deus. Aprenda isso aqui, lendo o capítulo 25. Nós estamos fazendo as coisas da nossa cabeça, do nosso jeito. Não é isso que Deus está pedindo. Deus diz assim, faça conforme o modelo. E aí o verso 10, Deus dá o modelo da Arca da Aliança. Ele faz a descrição da arca. Faz uma arca de madeira de acácia, com 1,10 centímetros de comprimento. Ele vai dando as medidas dessa arca. A Arca da Aliança, ela vai simbolizar a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela ficava no Santo do Santo. O tabernáculo aqui, toda a estrutura do tabernáculo, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, é um apontamento, é uma figura. Ele aponta para Jesus Cristo. E aí nós temos, verso 10 ao 22, a instrução de como fazer a Arca da Aliança. E ele fala da descrição da arca, a tampa da arca, os querubins sobre a tampa da arca. E aí nós temos o verso de número 23, ele fala da mesa da propiciação. Ele fala da construção, ele fala do uso dessa mesa. Como que seria essa mesa? E aí o verso 31 é o candelabro de ouro puro. E os detalhes da fabricação desse candelabro, Deus coloca aqui de forma tão clara, e isso é muito interessante. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os bastões do candelabro formarão com ele uma só peça. Então Deus dá a medida, Deus fala como que vai ser feito e tem a instrução. O candelabro consiste de uma haste, de uma base com 7 hastes. Uma base com 7 hastes. E cada um terminando com uma lâmpada em forma de flor de amêndoa. A imagem da amêndoa aqui ela é rica em significado, pois a árvore da amêndoa é a primeira a florescer na primavera. Então ela fala de uma renovação da vida que a luz de Deus traz. E é isso que a luz de Deus traz, vida. As 7 lâmpadas também têm um significado simbólico profundo, representa a plenitude, a perfeição divina. E essa é uma das características que o candelabro vai nos apontar, além de outras. E aí nós chegamos no capítulo de número 26.
Capítulo de número 26, ele está trazendo ainda mais detalhes desse tabernáculo. Ele fala aqui, ó, do verso 1 ao verso 6, ele vai falar das cortinas do tabernáculo, o tecido de linho fino, cores e tamanho dessas cortinas, né? E ele fala também do verso 7 em diante, verso 7, com um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. E aí ele fala dessa cobertura do tabernáculo. E essa é a segunda etapa na construção. Então, ele fala que as cortinas tinham que ser feitas de pelo de cabra, que seria usado numa segunda camada de cobertura do tabernáculo. O verso 9 destaca que as cortinas de pelo de cabra devem ser unidas em grupo de 5, com a sexta cortina pendendo sobre a frente do tabernáculo. Olha os detalhes. E lembre-se que Moisés não está fazendo da cabeça dele, está fazendo o que Deus está pedindo. O que Deus está pedindo. Se a gente for aqui no verso 15, ele fala da estrutura do tabernáculo. É o terceiro estágio da construção do tabernáculo. E aqui ele está nos conduzindo a esse entendimento. O verso 15, façam armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Então ele fala como comporia essa estrutura das paredes do tabernáculo. Tem as medidas específicas, tem um significado, pois a acácia ela é conhecida por sua durabilidade e resistência. Ela simboliza solidez, estabilidade na presença de Deus em meio ao seu povo. Não é só um pedaço de madeira que está sendo usado. Cada item aqui tem um simbolismo, tem um significado. Pastor, me fala um por um. Eu ia ficar aqui com você pelo menos umas 2 horas. Mas entenda, há um significado, não é aleatório, não é só um pedaço de madeira para trazer sustento. Tem um significado, e essa é a beleza da Bíblia. Aí nós chegamos no verso 31 ao verso 35, ele fala do véu, a cortina do Santo dos Santos, porque o tabernáculo tinha o átrio, o lugar santo e o Santo do Santo, onde somente o sumo sacerdote entrava, onde ficava a arca da aliança. E aí o verso 31, faça um véu de linho fino, trançado, de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Esses detalhes, eles são assim. A cortina aqui não era apenas uma barreira física, mas ela também um símbolo da separação entre Deus e o homem. Esse Deus santo e este homem pecador. Por que precisa dessa separação? Porque lá em Gênesis, capítulo 3, o homem pecou, e o pecado nos separa de Deus. Então, tem uma separação, porque é um Deus santo, que habita no santo do santo, e um homem pecador. O véu, ele separava o santo dos santos, onde a presença de Deus habitava, por isso que a arca estava lá. Era a presença de Deus, era o lugar mais santo, é onde a presença de Deus estava mais intensa, era lá. Era onde os sacerdotes, uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava. Essa santidade de Deus, volto a dizer para você, o livro de Êxodo, no capítulo inicial, quando Deus se revela a Moisés e diz, olha, não, na sarça, não vem, esse lugar é santo. Essa santidade de Deus agora começa a ser revelada de uma forma, e até o final da Bíblia, é um dos caráteres de Deus que mais é apontado. Mais é apontado. Mais é apontado. Mais é apontado. E aí nós chegamos no capítulo 27. O capítulo 27, ele fala da preparação do altar do holocausto. Ele fala da dimensão desse altar, ele fala do anel, os utensílios para o altar, né? E aí nós temos do verso 9 ao verso 19 do capítulo 27, nós temos aí o pátio do tabernáculo. Ele fala da cerca do pátio, né? Ele fala da cerca do pátio, ele fala das estacas, os cordões do pátio. Então, Deus vai trazendo todo esse detalhe. E aí, ele termina o capítulo 27 falando do óleo para o candelabro. Ordena os israelitas
que tragam azeite puro de oliva batida, para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas, na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança. Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até amanhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração a geração. Então eles tinham que trazer provisão para o óleo que ficava ali no candelabro. E aqui ele está dizendo qual era o momento que ele deveria estar aceso. Não deveria se apagar. A provisão para o óleo, a instrução para manter essas lâmpadas acesas continuamente, do entardecer ao amanhecer. Traz muito significado. E eu termino dizendo isso aqui para você. Nos lembra que a presença de Deus ela é constante e que a luz espiritual nunca deve ser apagada. Nunca, nunca, nunca. Mesmo nas horas escuras da noite, a lâmpada brilhava, mostrando que Deus estava sempre presente para guiar, proteger e iluminar o caminho do seu povo. Mesmo em um momento de grandes trevas, Deus estava ali, trazendo luz. E assim comigo e com a sua vida. É a ideia ligada a Cristo, que Ele próprio declarou, Cristo se declarou, que Ele é a luz do mundo. Todo o tabernáculo é um apontamento para Cristo. Eu preciso estudar o tabernáculo, estudar tudo isso, mas apontando para Cristo, porque o simbolismo está apontando para Cristo. Lembre, a revelação é progressiva. Nós estamos crescendo nessa revelação. Que Deus abençoe sua vida. Espero que você esteja gostando. Está sendo um prazer gravar essas aulas aqui com você. E amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui com mais 3 capítulos. Deus te abençoe.